O não merecimento pode ser a causa de você ainda não ter prosperado financeiramente. Repetindo, o não merecimento, a crença de não sou merecedor, pode ser a causa de você ainda não ter prosperado financeiramente. Eu vou conversar com você nesse vídeo especificamente sobre isso, tá? Sobre essa crença de não merecimento. E eu vou aqui, primeiro, te explicar o que significa essa crença e depois te ajudar a identificar. Será que você tem esse problema? Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Então, nesse vídeo eu tenho esse objetivo também de ajudar você a identificar se você tem esse problema ou não. Tá certo? E para a gente já começar, para eu te explicar o que significa não merecimento, vamos usar a questão aqui da história, né? Muitas vezes a história é a melhor forma da gente identificar o exemplo. Eu vou te contar o meu exemplo, algo que aconteceu comigo. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, eu já falei sobre isso algumas vezes, mas é o exemplo clássico, tá? Dessa questão de como que funciona essa crença de não merecimento. É o seguinte, antes de fazer o que eu faço hoje, eu dava consultoria para quem tinha lojas virtuais. Tá? Então, eu já tive lojas virtuais, já tive loja virtual de relógio, de perfume, então vendia esses produtos pela internet. Né? Então, eu entendi muito bem como isso funcionava e comecei a dar consultoria nesse sentido. Só que na época, a minha mente era muito travada. Eu tinha essa questão de não merecimento. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em cobrar. Aí eu já te dou um spoiler aqui. Você tem dificuldade em cobrar? Então, é possível que você tenha essa crença. Tá? Então, enquanto boa parte das pessoas cobravam R$ 400 por um serviço, eu cobrava R$ 100. Já mostrava uma dificuldade. Só que foi nesse período que eu comecei a entender como é que a mente funcionava e tal. E comecei a fazer alguns exercícios ali para eu cobrar mais. Eu já entendi que eu tinha esse problema. E nessa época eu ganhava ali cerca de R$ 3.000 por mês. Tá? Variava um pouco para mais, um pouco para menos, mas era isso, R$ 3.000 por mês. E o que aconteceu? Eu fui e fechei um serviço de R$ 25.000 para fazer em 3 meses. Tá? 25.000 por 3 meses. Era não só uma consultoria, mas tinha uma prestação de serviço ali relacionado à loja virtual também. Poxa, eu fiquei feliz da vida, né? Eu falei, pô, resolvi. Agora eu estou me sentindo capaz, eu já consegui cobrar mais. Vamos fazer acontecer. O que aconteceu? Eu me sabotei. Eu não fiz o serviço. E sem nenhuma explicação lógica. Era somente sabotagem. Eu tinha tudo para fazer, todos tinham conhecimento, tinham os recursos e simplesmente não fiz. No fim das contas, o que aconteceu? No final de 3 meses, a pessoa ficou, obviamente, insatisfeita. Falou, poxa, você não terminou o serviço. Então, ela me pagou uma parte e não pagou o resto. Na época eu fiquei chateado, mas, poxa, era óbvio, era isso mesmo que tinha que acontecer. E o que eu recebi foi em torno ali de R$ 10.000 por 3 meses, ou seja, que deu dentro ali dos 3.000 e alguma coisa que eu estava acostumado. Isso é um exemplo clássico de não merecimento. Tá? Então, o que é essa crença do não merecimento? É quando você, por algum motivo, você até consegue prosperar, mas na sua cabeça tem isso, olha, isso não é para mim. Eu não mereço prosperar. Eu não mereço, por exemplo, nesse trabalho eu receberia 8.000 por mês, né? 25.000 por 3 meses, mais ou menos isso. Eu não mereço 8.000 por mês. Entende? Eu não tinha a crença de eu mereço 8.000. Não. Eu mereço quanto? 3.000. Logo, eu vou me sabotar aqui para eu ficar dentro do que eu mereço. Muitas pessoas, quando falam sobre não merecimento, usam o termo termostato financeiro, né? Termostato é baseado na temperatura, né? Então, você tem uma temperatura ali, ó. De quanto que é a sua temperatura financeira? Se for 2.000, você nunca vai ganhar mais que 2.000. E se ganhar, você arruma um jeito de perder. Então, é preciso expandir o seu merecimento para que realmente você ganhe mais. Agora, como que você pode identificar? Talvez só eu falar isso aqui, pode ser que você já falou, tá falando comigo. Eu já vivi situação assim como essa. Né? Mas eu vou usar aqui um material, né, para ajudar você a identificar. Tá? Esse material faz parte do meu guia Mente Próspera na Prática. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais em detalhes sobre esse guia para você. Mas, então, como que você pode saber se de fato você tem essa crença? Tá? Primeiro, algumas pessoas realmente já sabem, falam, olha, eu já não me sinto merecedor. Beleza. Mas vamos supor que você tenha dúvidas. Tá? Quais são algumas características de quem não se sente merecedor? Uma dessas características é a dificuldade em receber elogio. Tá? Então pensa nisso. Alguém chega para você e fala, nossa,
Pô, mas você tá lindo. Você tá linda, seu cabelo tá tão bonito, você tá isso, tá aquilo, sua roupa tá isso, tá aquilo. Ou seu trabalho é tão ótimo, você fala muito bem. Enfim, te dá algum elogio. Como é que você fica? Você fica meio transtornado, você fica meio assim, não, que isso, não. São seus olhos, de jeito nenhum. Não aceita o elogio, tem que, né? Não, isso aí não é pra mim não. O que é isso? Não merecimento. Não merece esse elogio, né? Se você tem essa característica, aí a gente foca aqui mais na questão financeira, mas isso envolve para tudo, tá? Então, um dos aspectos para você identificar se você tem essa crença ou não é isso, dificuldade em receber elogio. Ainda nessa linha, dificuldade em receber presentes, tá? Então, se alguém vai para você te dar um presente, como é que você fica? Você fica feliz, você fica grato, você aceita, fala, nossa, gratidão, que ótimo, estou feliz. Ou você fala, não precisa não, que isso, não, de jeito nenhum, não precisa, não precisa. Ou às vezes você recebe, mas já pensa assim, não, agora eu vou ter que dar uma coisa para essa pessoa, porque eu, tipo assim, eu não posso receber nada de graça, né? Uma característica comum de quem tem essa questão do não merecimento é isso, a dificuldade de receber as coisas do nada, sabe? A pessoa que tem a questão do não merecimento, ela tem uma ênfase na dificuldade, as coisas têm que ser difíceis. Como é que eu estou recebendo isso aqui de mão beijada? Não pode. Tem que ser difícil. Tá? Então, segunda característica é isso, dificuldade em receber presentes. Ainda nessa questão da dificuldade, né? Se algo vem fácil, eu acredito que vai fácil. Você já... esse pensamento conecta com você? Ó, se vem fácil, vai fácil, hein? O que você está querendo dizer? As coisas têm que ser difíceis. E se isso estiver na sua mente, o que vai acontecer? Essa vai ser a sua realidade, porque assim como é na sua cabeça, é a sua realidade, né? Então, se você tem esse pensamento de que não valorizar o que vem fácil, de fato as coisas vão ser difíceis, mais uma característica de não merecimento. Ainda nessa linha do difícil, quando você adquire uma coisa, né, tem que falar que aquilo foi difícil. Então, por exemplo, você trocou de celular, né? E alguém fala, poxa, você tá aí com esse celular novo, que legal. E você fala, não, mas olha, mas esse celular, eu tive que dividir em 12 vezes. Eu tive que fazer hora extra, eu tive que trabalhar, eu tive que vender não sei o quê. Tem que falar que aquilo foi difícil. Outra característica aí relacionada a não merecimento. Outra que é bem comum, tá? Não se sentir bem em locais, vamos dizer assim, luxuosos, em locais de alto padrão, né? Então, muitas vezes, quem tem essa dificuldade, e me pergunta como é que eu sei disso, eu tinha extrema dificuldade nesse sentido, né? Por exemplo, eu sempre gostei de relógio, sempre gostei. Mas eu via, por exemplo, a loja da Rolex, eu não passava perto. Ou se passava era de longe, assim. Entrar, esquece. Sem nenhuma possibilidade de entrar. Porque não me achava merecedor. E hoje eu tenho um Rolex, olha só. Por quê? Porque eu resolvi essa crença do não merecimento. Então, veja aí como é que é você nesse sentido, né? Como é que você se sentiria indo aí no melhor restaurante da sua cidade? Ou numa loja de roupa de grife? Ou, né, em uma concessionária aí de carro de luxo? Como que você lida com isso? Com o luxo? Você está em locais assim que tem pessoas que na sua visão são abastadas? Se você não se sente bem, também é uma característica de não merecimento, tá? E ainda nessa linha também, né, uma questão de, normalmente quem tem dificuldade com merecimento, tem dificuldade em chamar a atenção, tá? Ela não quer se destacar em hipótese nenhuma, né? Ela às vezes até quer fazer ali bem o seu trabalho, mas quer ficar na dela, né? Pô, eu não quero me destacar, não quero... Então, tipo assim, se chamar para fazer uma apresentação, alguma coisa, nossa, hipótese nenhuma. Ó, isso é um problema, tá? Por quê? Inclusive, eu conversei com uma cliente algumas semanas atrás que tinha essa dificuldade. E ela estava querendo um cargo de chefia, né? Olha só como é que é as coisas. Como é que você vai ser chefe sem se destacar? Não tem como. E o que acontece? Se eu quero ser chefe, mas não quero me destacar, o sentimento de não quero me destacar é mais forte. Normalmente o negativo é mais forte. Então, o que vai acontecer? A sua mente vai te puxar. Você está crescendo e fala, opa, não, segura aqui, senão você vai acabar se destacando e você não pode, você não merece e tal. Tá? Bom, essas são as principais características. Tá? Você se identificou com alguma delas? Você se identificou? Aí eu já vou te dizer. Se você se identificou, você
tem a crença de não merecimento. E enquanto você não tiver a crença de eu sou merecedor, você nunca vai prosperar. Vou repetir. Enquanto você tiver a crença, então se você se identificou com uma delas aqui, enquanto você tiver essa crença, as coisas não vão acontecer. Exatamente por causa disso que eu expliquei. O sentimento negativo ele é mais forte que o positivo. Então, se eu tenho dificuldade de receber elogio, quem prospera recebe elogio. E aí? Se eu não aceito o que vem fácil, a coisa tem que ser difícil. E aí? Como é que eu vou fazer? Né? Bom, dito isso, como que você resolve essa questão? Né? Se você se identificou, você percebeu, pô, eu realmente tenho esse problema com não merecimento. A forma, existem algumas formas de você fazer isso, mas olha só, como eu te disse, isso que eu estou compartilhando aqui com você agora, essa forma de identificação, está no meu guia Mente Próspera na Prática. Esse guia ele foi criado exatamente para ajudar você, primeiro, a identificar e depois um passo a passo para você eliminar crenças negativas sobre o dinheiro. Certo? Então, aqui você já identificou uma de merecimento, né? Se você tem esse problema. Mas existem outras. Existe a crença de capacidade, existem as crenças conflitantes e outros tipos. Pode ser que você, além da crença de merecimento, tenha outras. Então, nesse guia eu vou te ajudar, primeiro, a identificar. Será que tem mais crenças, além dessa de merecimento, que é possível que você já tenha identificado? Beleza, identificou. E aí, o que eu faço para eliminar elas? Como que eu crio uma mente próspera? Nesse guia eu detalho, passo a passo, como que você faz isso. Certo? E qual que é o valor desse guia? Normalmente, o valor normal dele é R$ 97,00. E olha só, eu tenho alguns programas, né? Por exemplo, eu tenho a sessão de Strava, que é quando a pessoa tem um encontro individual comigo, é um encontro de 1 hora, que custa R$ 1.200. O método que é utilizado na sessão, eu compartilho esse método no guia. Tá? Então, é algo realmente, a informação que está ali é algo muito valioso. Tá? Então, R$ 97,00 já teria um valor muito baixo. Mas, para ninguém poder falar assim, pô, mas eu não tinha, tal. Durante um pouco tempo, você vai poder adquirir o guia por apenas R$ 19,90. Um único pagamento. Não é uma mensalidade, não. Um único pagamento de R$ 19,90. Tá? Então, clica aqui abaixo, está aqui na descrição do vídeo, está aqui no primeiro comentário. Você vai aprender a eliminar essas crenças de não merecimento e todas as outras que possivelmente você tenha. E lembrando que esse guia também tem 7 dias de garantia, então você pode comprar tranquilo. Se por acaso você não gostar, basta você apertar um botão e você pede o seu dinheiro de volta. Beleza? É isso então. Se você identificou o não merecimento, clica aqui e adquira o guia agora.